Você já sentiu que existe uma parte sua que mantém escondida? Uma voz interior que tenta silenciar porque teme o que ela possa dizer? Pare um momento e pergunte-se: o que você está calando neste exato instante da sua vida? O que você está prestes a descobrir poderia transformar completamente sua existência. Carl Jung, um dos pensadores mais revolucionários da psicologia moderna, nos revelou uma verdade que poucos se atrevem a enfrentar. Tudo aquilo que calamos, que reprimimos, que escondemos de nós mesmos e dos outros não desaparece. Torna-se nossa sombra. Esta sombra não é simplesmente uma parte escura que devemos temer. É um poderoso reservatório de energia psíquica que, quando a ignoramos, começa a controlar nossa vida a partir do inconsciente. Jung descobriu isso em seus pacientes e em si mesmo. Quanto mais você nega sua sombra, mais poder você lhe concede sobre suas decisões, seus relacionamentos e suas emoções. Pense nisso. Quantas vezes você agiu de forma impulsiva e depois se perguntou por que fez isso? Quantas vezes você sabotou seus próprios objetivos e depois se sentiu confuso? Quantos relacionamentos você prejudicou sem entender realmente a razão? Jung nos diria que essas são manifestações de sua sombra emergindo quando menos se espera, precisamente porque você se negou a reconhecê-la. A sociedade nos ensinou a mostrar apenas nosso lado aceitável, a reprimir nossos impulsos, a calar nossas verdades incômodas. Desde crianças aprendemos quais partes de nós são valorizadas e quais devem permanecer ocultas. E assim, pouco a pouco, vamos empurrando para o inconsciente tudo aquilo que não se encaixa na imagem que queremos projetar. Mas Jung descobriu que esse processo tem um custo enorme. Cada emoção reprimida, cada desejo negado, cada pensamento censurado se acumula nessa zona escura de nossa psique. E quanto mais material empurramos para lá, mais poderosa nossa sombra se torna. O fascinante é que a sombra não contém apenas aspectos negativos. Jung observou que também escondemos lá nossos talentos mais brilhantes, nossas capacidades mais extraordinárias. Simplesmente porque em algum momento alguém nos fez acreditar que não eram valiosos ou que não tínhamos o direito de expressá-los. Você já se perguntou que potencial permanece adormecido dentro de você porque teme mostrá-lo ao mundo? Vamos aprofundar. Segundo Jung, sua sombra contém tudo aquilo que seu ego consciente rejeitou. Aquelas partes de você que decidiu que não são aceitáveis ou que não são quem você realmente é. Talvez esconda sua raiva porque lhe ensinaram que pessoas boas não se irritam. Talvez reprima sua sensibilidade porque aprendeu que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ou possivelmente nega seus desejos mais profundos porque teme a rejeição se os expressar. Isso soa familiar? Pois bem, Jung tinha uma mensagem revolucionária para você. O que você cala não desaparece, simplesmente muda de forma e encontra maneiras indiretas de se manifestar. Essa irritabilidade inexplicável, essas reações desproporcionais a situações cotidianas, esses padrões repetitivos em seus relacionamentos, tudo isso são sinais de sua sombra tentando se comunicar com você. A boa notícia é que Jung não apenas identificou o problema, ele também nos mostrou o caminho para a integração da sombra. E ao contrário do que você poderia pensar, não se trata de eliminá-la ou vencê-la. Trata-se de reconhecê-la, abraçá-la e, finalmente, incorporá-la conscientemente à sua vida. O primeiro passo é ousar olhar para o que você tem evitado. Que emoções lhe são desconfortáveis? Que aspectos de si mesmo lhe envergonham? Que pensamentos você censura antes que possam se completar? Jung nos convida a prestar atenção aos nossos sonhos, às nossas fantasias, àqueles pensamentos fugazes que tentamos descartar. Porque é precisamente aí que nossa sombra se comunica conosco. Lembro-me de uma pessoa que veio para a terapia convencida de que seu problema era ser boa demais. Sempre colocava os outros em primeiro lugar. Nunca dizia não.
Sacrificava suas próprias necessidades para agradar aqueles ao seu redor. Parecia uma virtude, certo? Mas à medida que as sessões avançavam, ela descobriu que por trás dessa aparente bondade se escondia um profundo ressentimento, uma raiva contida que às vezes explodia em ataques de ansiedade ou em comentários passivo-agressivos que prejudicavam seus relacionamentos. Sua sombra continha toda essa raiva e ressentimento que ela não se permitia expressar diretamente. E o mais surpreendente, também continha sua capacidade de estabelecer limites saudáveis, de se valorizar, de reivindicar seu espaço. Ao reconhecer e abraçar sua sombra, ela não se tornou uma pessoa egoísta como temia. Transformou-se em alguém mais autêntica, capaz de dizer sim quando realmente queria e não por obrigação, capaz de amar genuinamente e não a partir do sacrifício. E você? Que tesouros, que capacidades, que verdades poderosas estão escondidas em sua sombra, esperando que você tenha a coragem de reivindicá-las? Jung observou um fenômeno fascinante. Aquilo que mais nos irrita ou perturba nos outros, geralmente, é um reflexo de nossa própria sombra. Ele chamou isso de projeção. Existe alguma característica que lhe seja particularmente irritante em outras pessoas? Algum comportamento que lhe provoque uma rejeição instantânea e intensa? Vale a pena perguntar-se se você não está vendo refletida ali uma parte de si mesmo que se nega a reconhecer. Alguém que reprime sua própria ambição pode sentir uma rejeição desmedida por pessoas ambiciosas. Quem nega sua criatividade pode criticar duramente as expressões criativas dos outros. Quem reprime sua sexualidade pode julgar severamente a liberdade sexual alheia. Jung nos convida a usar essas reações como espelhos. Cada irritação intensa é uma oportunidade para descobrir algo que relegamos à nossa sombra. Mas o que acontece quando você finalmente ousa olhar para sua sombra? Jung descreveu esse processo como um encontro com o inconsciente e advertiu que não seria fácil. Você experimentará resistência, medo, talvez até vergonha. É normal. Você está enfrentando partes de si mesmo que passou anos, talvez décadas, tentando ignorar. No entanto, aqui está o paradoxo que Jung descobriu. É precisamente ao confrontarmos nossa sombra que encontramos nossa luz mais autêntica. É ao abraçar o que negamos que nos tornamos completos. É ao integrar nossos aspectos reprimidos que liberamos a energia psíquica que estava presa em mantê-los ocultos. Imagine por um momento o que significaria liberar toda essa energia. Pense no poder que você gastou reprimindo partes de si mesmo, mantendo a fachada, fingindo ser alguém que você não é completamente. O que você poderia alcançar se redirecionasse essa energia para seus verdadeiros objetivos? Como seriam seus relacionamentos se você se apresentasse aos outros como um ser completo, sem filtros nem máscaras? Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as suas partes, reconhecendo tanto sua luz quanto sua escuridão. E descobriu que aqueles que ousavam percorrer este caminho experimentavam uma profunda transformação. Não se tornavam pessoas perfeitas, mas seres humanos completos, autênticos, capazes de uma conexão mais profunda consigo mesmos e com os outros. Porque o que você cala não afeta apenas seu relacionamento consigo mesmo, também distorce seus vínculos com os outros. Quando você nega partes de si, não pode ser visto completamente pelos outros. Você constrói relacionamentos baseados em uma versão parcial, filtrada de quem você é. E esses relacionamentos, inevitavelmente, carecerão da profundidade e autenticidade que você anseia no mais íntimo do seu ser. Jung observou que muitas pessoas vivem no que ele chamou de personalidade social. Uma máscara adaptada às expectativas dos outros. Mostramos o que acreditamos que será aceito e escondemos o que tememos que seja rejeitado.
Com o tempo, essa máscara pode se tornar tão familiar que a confundimos com nosso verdadeiro ser. Esquecemos quem realmente somos sob todas essas camadas de condicionamento social. Você já se sentiu exausto após interagir socialmente, como se tivesse representado um papel? Já experimentou aquela sensação de alívio ao chegar em casa e poder ser você mesmo? Esses são sinais de que você está vivendo dividido, mostrando apenas aspectos parciais de si de acordo com o contexto. Jung nos convida a uma vida mais integrada, onde não precisemos ser uma pessoa diferente em cada situação, onde possamos nos apresentar completos, com nossas luzes e sombras reconhecidas e integradas. Não para exibir compulsivamente cada aspecto de nós mesmos o tempo todo, mas para ter a liberdade de ser autênticos, sem o peso constante da repressão. O trabalho com a sombra não é um evento único, mas um processo contínuo. Jung descobriu que o inconsciente é dinâmico, sempre em movimento. À medida que integramos certos aspectos de nossa sombra, outros podem emergir. É um diálogo permanente com as profundezas do nosso ser. Este processo requer coragem. Não é fácil olhar para o que temos evitado, reconhecer os aspectos de nós mesmos que nos envergonham ou assustam. Mas Jung observou que aqueles que evitavam este trabalho pagavam um preço muito mais alto. Vidas de insatisfação, relacionamentos superficiais, uma sensação persistente de que algo fundamental faltava. Você se lembra daquela sensação de que algo não está bem, embora aparentemente tudo em sua vida funcione? Aquele vazio inexplicável que às vezes sente, aquela inquietação que não consegue nomear? Jung diria que é seu ser completo chamando você, lembrando que há partes suas esperando para serem reconhecidas e integradas. O trabalho com a sombra também tem uma dimensão coletiva. Jung observou que não apenas os indivíduos, mas também as famílias, as comunidades e até mesmo sociedades inteiras podem projetar sua sombra coletiva. Pensem naqueles momentos históricos em que sociedades inteiras projetaram seus aspectos mais sombrios em grupos específicos, com consequências devastadoras. Em nível pessoal, quando rejeitamos aspectos de nós mesmos, frequentemente os projetamos nos outros e depois os rejeitamos neles. É um círculo vicioso que perpetua a divisão, tanto interna quanto externa. Jung nos convida a quebrar este ciclo, a assumir a responsabilidade por nossa própria sombra em vez de projetá-la. Imagine como seriam seus relacionamentos se, em vez de julgar nos outros o que você rejeita em si mesmo, você reconhecesse essas projeções e as usasse como oportunidades para o autoconhecimento. Quantos conflitos poderiam ser resolvidos? Quanta compreensão mais profunda poderia emergir? Mas não se confunda. Integrar sua sombra não significa agir impulsivamente a qualquer impulso que surja. Jung foi muito claro neste ponto. Não se trata de se deixar levar por cada desejo ou emoção, mas de reconhecê-los conscientemente para poder escolher como responder, em vez de reagir a partir do inconsciente. Por exemplo, reconhecer sua raiva não significa descarregá-la violentamente sobre os outros. Significa aceitar que essa emoção existe em você, compreender sua mensagem e encontrar formas construtivas de expressá-la. Integrar sua ambição não implica tornar-se implacável em sua busca, mas reconhecer seu desejo de realização e canalizá-lo de maneira que honre seus valores mais profundos. Jung descobriu que quando integramos conscientemente aspectos de nossa sombra, eles se transformam. O que parecia ameaçador ou destrutivo quando estava reprimido pode se tornar uma fonte de criatividade, força ou sabedoria quando o reconhecemos e canalizamos conscientemente. Pense naquela pessoa que reprimia tanto sua raiva que adoecia fisicamente. Ao aprender a reconhecer e expressar apropriadamente sua raiva, ela não se tornou alguém agressivo. Descobriu que sua raiva continha mensagens importantes sobre seus limites pessoais e sua autoestima. Ao integrá-la conscientemente, transformou essa energia em assertividade e autoproteção saudável.
Ou considere o artista que reprimia sua sensibilidade por medo de parecer fraco. Ao abraçar essa vulnerabilidade, ele não se tornou frágil. Descobriu que sua sensibilidade era a própria fonte de sua criatividade e conexão com os outros. O que temia como uma fraqueza acabou sendo sua maior força. Que aspectos de sua sombra, se você os reconhecesse e integrasse conscientemente, poderiam se transformar de ameaças percebidas em recursos valiosos para sua vida? Jung nos ensinou que o caminho para a plenitude não consiste em perseguir uma perfeição idealizada, mas em abraçar nossa humanidade completa. Não se trata de eliminar nossa escuridão, mas de trazê-la à luz da consciência para que possa se transformar e ser integrada. Esta é uma mensagem revolucionária em uma cultura que nos empurra constantemente para ideais inalcançáveis de perfeição. Somos bombardeados com imagens de vidas perfeitas, corpos perfeitos, relacionamentos perfeitos. E nesse contexto, nossas imperfeições, nossas lutas internas, nossas contradições parecem inaceitáveis. Nós as escondemos, negamos, reprimimos e assim alimentamos nossa sombra. Jung nos convida a um paradigma diferente. Não busque ser perfeito, busque ser completo. Não tente eliminar seus aspectos incômodos. Aprenda a dialogar com eles. Não se divida em partes aceitáveis e partes rejeitadas. Integre todas as suas dimensões em um todo coerente. Essa integração não acontece da noite para o dia. É um caminho, um processo contínuo de autoconhecimento e autoaceitação. Requer atenção, curiosidade e compaixão por si mesmo. Jung observou que aqueles que empreendiam esta jornada experimentavam uma gradual, mas profunda transformação. Começam a notar mudanças sutis, mas significativas, as reações desproporcionais diminuem, os padrões destrutivos perdem força. A energia que antes era gasta reprimindo aspectos de si mesmos, agora está disponível para a criatividade, para o amor, para a plenitude. Os relacionamentos tornam-se mais autênticos e satisfatórios. Os sonhos e metas emergem com maior clareza, já não distorcidos pelas projeções do inconsciente. E o sofrimento? Jung não prometia uma vida sem dor. Ele entendia que o sofrimento é parte inevitável da existência humana, mas distinguia entre o sofrimento necessário, aquele que acompanha o crescimento e a transformação, e o sofrimento desnecessário que criamos ao resistir ao nosso processo de individuação, ao negar partes essenciais de nós mesmos. Quando você ousa enfrentar sua sombra, elimina grande parte desse sofrimento desnecessário. Você não precisa mais gastar tanta energia mantendo reprimidos aspectos de si mesmo. Não se sente mais fragmentado, dividido contra si mesmo. Não vive mais temendo que sua máscara caia e os outros vejam o que você tem escondido. Em vez disso, você experimenta uma nova liberdade. A liberdade de ser quem realmente é, sem filtros nem pretensões. A liberdade de estabelecer relacionamentos baseados na autenticidade em lugar da performance. A liberdade de escolher conscientemente, em vez de ser movido por forças inconscientes. A liberdade, em última análise, de viver a partir do seu centro mais autêntico. Jung observou que aqueles que faziam este trabalho não apenas transformavam suas próprias vidas, também tinham um impacto positivo em seu entorno. Ao deixar de projetar sua sombra nos outros, tornavam-se capazes de ver outros seres humanos com maior clareza e compaixão. Ao integrar seus próprios aspectos rejeitados, desenvolviam uma maior tolerância às imperfeições alheias. Ao se reconciliarem consigo mesmos, podiam oferecer uma presença mais genuína e curadora em seus relacionamentos. Você imagina o efeito que teria em sua vida, em seus relacionamentos, em sua comunidade, se você ousasse empreender esta jornada de integração? Se, em vez de continuar calando partes de si mesmo, você lhes desse voz e as ouvisse com compaixão e curiosidade? Não é um caminho fácil. Jung foi muito claro a esse respeito. Você enfrentará resistência, tanto interna quanto externa.
seu ego resistirá a olhar para o que você tem evitado. As pessoas ao seu redor, acostumadas à versão parcial que você lhes mostrou, podem se sentir desconcertadas diante de sua crescente autenticidade. Os sistemas sociais que se beneficiam de sua fragmentação tentarão empurrá-lo de volta à conformidade. Mas Jung também descobriu que, uma vez iniciado este processo, algo no mais profundo de nós reconhece sua verdade e não quer mais voltar atrás. Experimentamos o que ele chamava de o chamado. Aquela sensação inequívoca de estar no caminho certo, apesar das dificuldades que possa apresentar. Pense naqueles momentos de sua vida em que você ousou ser autêntico, mostrar uma parte de si que normalmente mantém oculta. Lembra daquela sensação de alívio, de liberação, mesmo que no início tenha sentido medo? Isso é apenas um vislumbre da liberdade que espera quando você se compromete plenamente com seu processo de individuação. Jung nos lembra que o que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Cada aspecto seu que você tem calado tem um poder sobre sua vida, precisamente porque o relegou ao inconsciente. Ao trazê-lo à luz da consciência, ao dar-lhe voz, você retira esse poder oculto e o transforma em um recurso para seu crescimento. Você está pronto para deixar de calar? Para dar o primeiro passo nesta jornada de autodescoberta e integração? Jung nos assegura que, embora o caminho possa parecer intimidador, os tesouros que você encontrará valem cada passo da jornada. Comece hoje mesmo. Preste atenção àquelas emoções que tenta suprimir, àqueles pensamentos que rapidamente descarta, àquelas partes de si que considera inaceitáveis. Não tente mudá-las imediatamente. Simplesmente observe-as com curiosidade, sem julgamento. Pergunte-se o que estão tentando comunicar. Que necessidade expressam? Que valor poderia haver nelas se as olhasse de uma nova perspectiva? Observe também suas projeções. O que te irrita particularmente nos outros? Que comportamentos alheios desencadeiam em você reações desproporcionais? Essas são pistas valiosas sobre sua própria sombra. Não para se julgar, mas para se conhecer mais profundamente. E, acima de tudo, cultive a compaixão por si mesmo neste processo. Jung enfatizava que o trabalho com a sombra requer tanto coragem quanto compaixão. Não é para se punir pelo que calou, mas para se libertar através do reconhecimento e da integração. Lembre-se de que você não está sozinho neste caminho. O próprio Jung documentou seu processo de confronto com a sombra, mostrando que é um aspecto universal da experiência humana. Todos temos aspectos que calamos, todos carregamos sombras que buscam ser reconhecidas e integradas. Se esta mensagem ressoou em você, se sente essa faísca de reconhecimento em seu interior, convido você a aprofundar. Explore as obras de Jung, busque recursos que o ajudem a compreender melhor seu próprio processo. Considere trabalhar com um profissional formado em psicologia junguiana se sentir que precisa de orientação nesta jornada. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que poderia se beneficiar desta mensagem. Às vezes, uma simples conversa pode ser a semente que desencadeia uma profunda transformação. Seus comentários são inestimáveis para mim, então não hesite em compartilhar suas reflexões, suas perguntas ou suas próprias experiências com o trabalho da sombra. Antes de nos despedirmos, quero deixar você com uma reflexão final de Jung que resume perfeitamente o que exploramos hoje. Não é a luz que precisamos, mas a escuridão que devemos confrontar. Sua sombra não é sua inimiga. É uma parte de você que espera ser reconhecida, ouvida e integrada. E quando finalmente der voz ao que tem calado, descobrirá que essa integração é o caminho para uma vida mais plena, mais autêntica e mais livre. Espero você no próximo vídeo para continuarmos explorando juntos os fascinantes caminhos da psicologia profunda. Lembre-se, o que você cala se torna sua sombra, mas quando ousa dar-lhe voz, transforma-se em sua luz.
Obrigado por me acompanhar nesta viagem ao interior do universo junguiano. Até breve.